você que nos acompanha em mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês. O nosso assunto de hoje é violência contra a mulher. Temos estatísticas exponenciais, infelizmente, de pesquisas que acontecem todos os anos e o que é mais triste é que a gente acompanha esses resultados bem ao nosso lado. Estamos com a nossa convidada aqui, é a Aline Vitorino Nunes. Ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em saúde pública, atua na Icamiabas, Casa de Acolhimento para Mulheres, da SEMASC, que é a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Tudo bem, Aline? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao Escuta Mana. Vamos falar de um tema muito importante e que precisa ser discutido sempre que possível, independentemente do lugar. Na roda de conversa, nas salas de aula, em casa, com as amigas, com a família, com todo mundo. Para que todo mundo possa identificar quais são os tipos de violência contra a mulher e tomar providências, né? Sim, com toda certeza. A gente sabe que é através da informação que a gente, de fato, combate a violência. Agora temos vários segmentos da SEMASC, mas o da mulher é o que a gente vai comentar agora. E eu já te pergunto, né, quais são as ações voltadas para as mulheres aqui de Manaus? Ah, que bacana essa tua pergunta, porque, de fato, é uma coisa que a gente sente falta, é que as pessoas, elas realmente conheçam os serviços que estão disponíveis, serviços de acesso ao direito. Então, na SEMASC, há o Departamento, né, de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos. E nesse departamento, a gente tem dois equipamentos que a gente vê como essencial no combate à violência contra a mulher, que é o Centro de Referência dos Direitos da Mulher e é hoje, né, mais recentemente inaugurada em julho, a Icamiaba, Casa de Acolhimento para Mulheres. É interessante porque ambos eles estão em prol da luta do combate à violência contra a mulher, mas eles trabalham ali em setores diferentes. A gente pode dizer que o CRDM, o Centro de Referência, ele vai estar tanto tendo atividades na prevenção, né? Vamos ter ali atividades de cunho dialógico dentro das comunidades, para o entendimento do que é a violência, das tipificações que são previstas em lei, dos serviços que podem ser realmente alcançados, acessados, que a população, às vezes, que está num espaço mais de vazio assistencial, às vezes não tem essa informação. Mas, para além disso, também é realizado dentro do CRDM o acompanhamento psicológico e social para mulheres que são sobreviventes da violência doméstica. Então, a gente tem esses dois segmentos bem fortes dentro do CRDM. E a Icamiabas, ela é um equipamento, assim, como eu posso dizer, extremamente essencial nessa luta, porque a gente sabe que não é só uma área ali dentro do que é a violência contra a mulher que precisa ser combatida, né? Às vezes a gente tem um enviesamento no pensamento de achar que é só, vamos aqui falar desse homem abusador, mas a gente precisa entender os mecanismos que fazem essa mulher continuar no ciclo da violência. E a gente sabe que um desses mecanismos bem fortes, principalmente para as classes socioeconômicas menos abastadas, é a questão de depender financeiramente desse companheiro. Então, a Icamiabas, ela vem com essa proposta de ser uma casa dentro da política nacional mesmo de enfrentamento à violência, que vai amparar essa mulher que não tem para onde ir e que deseja romper com o ciclo da violência. Exatamente isso que você falou foi bem cirúrgico, porque acontece assim, né? No caso das famílias de baixa renda, apesar de a violência acontecer em todas as classes sociais, mas especificamente nas famílias de baixa renda, a mulher, poxa vida, mas como é que eu vou sair de casa com 5 filhos, eu não tenho para onde ir, eu não tenho família, eu não tenho amigos, ou então tenho, mas eu não quero ir porque tem a questão da vergonha, elas se sentem muito envergonhadas, inclusive para fazer o registro de boletim de ocorrência, é só em caso assim muito grave, porque realmente a mulher, ela tem a vergonha de falar que apanha do marido, que é espancada pelo marido, ou então não quer prejudicar o marido, o namorado, o companheiro, enfim, quem quer que seja. Mas é uma situação que realmente acontece, né? Então, a Icamiabas, Casa de Acolhimento, vem abrir
te receber de braços abertos, né? E dizer que venha cá, vamos te acolher. Como você falou, é um tempo Ela é de curta de duração, né? curta duração. Porque a gente sabe que o Amazonas, ele tem uma outra casa, né? Que já é de longa permanência, né? Para mulheres que, de fato, elas não têm rede alguma, não é, um problema um pouco mais complexo e que ainda estão em eminência do risco de morte, né? Uau. Então, já tinha esse equipamento, mas faltava um equipamento para essa mulher que muitas vezes ela não tinha o risco iminente de morte. A gente sabe que uma sobrevivente de violência doméstica, ela sempre vai estar em risco de morte. Mas em alguns casos vai ter essa evidência. Em outros casos, não. Não que não chegue a um feminicídio. Sim. Mas evitando, não existia um equipamento para poder realmente amparar essa mulher. Então, essa mulher ela vai ter um período que a gente estipula dentro da política de 15 dias, mas que, dependendo do caso, possa se estender de acordo com a avaliação da equipe técnica, né? Para que, de fato, ela possa se organizar e poder começar uma nova vida, romper com o ciclo da violência. Agora vamos fazer um bate-bola aqui. Eu falo uma frase e você diz se é mito ou verdade. Tá. Tá bom? Vamos lá. A violência doméstica, ela só ocorre esporadicamente. Um enorme mito. A gente sabe que a violência doméstica, ela remonta a uma estrutura, né? Então, se a gente pega ali desde o princípio da gente enquanto sociedade, a gente vai ver que ela tá ali enraizada. Então, Exatamente. é um enorme mito. Agora, a roupa suja se lava em casa. Outro mito. Primeiro que se há uma roupa suja, aí já temos um problema, né? A gente sabe que é saudável as pessoas, quando se relacionam, terem ali uma divergência de opinião, às vezes discordam em algo, mas a violência é mais que isso. A violência, ela é uma coerção a partir de uma relação de poder, né? Então, há uma desigualdade, há um desconforto. Se tem desconforto, pode ser marido de 15 anos, pode ser peguete de 2 dias. Se há esse desconforto, a violência já é um sinal de alerta. A violência doméstica, ela só acontece em famílias de baixa renda. Olha, esse mito aí, a gente está vendo agora com a grande repercussão que tem tido do caso aí de uma jornalista famosa, que é um enorme mito, né? Exatamente. Não tem uma classe. O que nós vemos acontecer muito, né? Não tem como dizer que uma mulher de uma classe mais alta, ela é mais ou menos vulnerável, porque são configurações diferentes. São mecanismos que aprisionam essa mulher, essa relação violenta, diferentes, né? A gente sabe que, por exemplo, no caso famoso que está tendo agora, a gente vê muito que existia uma aparência que essa mulher precisava manter, pelo próprio círculo que ela estava envolvida, mas a violência estava ali, né? Uma pessoa, com uma mulher com uma situação econômica menos abastada, há outras configurações, né? Mas ambas estão em risco ali de até perder a vida mesmo. As mulheres apanham porque elas provocam. Ai, chega, dói os ouvidos. A gente sabe que dentro da psicologia nós trabalhamos com a perspectiva de que a violência ela é um comportamento incompetente, né? E esse comportamento ele é reforçado estruturalmente, né? Ali na camada social, né? Pode esperar para ver, assim. Quando a gente fala, por exemplo, da criação de meninos, a gente vê um incentivo à violência, à agressão física, as palavras, né, ali que realmente machucam, né? Então, o homem, às vezes, ele é criado e ele não sabe lidar com a frustração dele, né? E aí ele parte para a incompetência mesmo de ser violento, né? Acontece com mulheres? Acontece. Mas tem uma estatística curiosa que eu me lembrei, faz pouquíssimo tempo que eu estava lendo sobre que aqui em Manaus, para cada 100 assassinatos de mulheres, a gente tem aí números mais altos do que 80 cometidos por companheiros ou ex-companheiros. A cada 100 homens assassinados, esse mesmo número é de 6. Olha só. Então a gente percebe que há sim uma questão social envolvida. E eu falo sempre assim pro meu filho, olha que ele só é uma criança de 4 anos, que jamais ele pode bater em mulher, encostar um dedo, empurrar, beliscar.
Ele fala, mas mamãe, ele tem uma irmãzinha, né? Mas mamãe, a Marina que me bateu. Eu falei, vamos dialogar, vamos conversar. Porque aí ele entendendo que isso vai resolver o problema dele, a frustração dele, nossa senhora, não quero nem imaginar. Então, assim, eu falo que quando ele empurra, ele belisca, não que ele faça isso, mas se ele fizer, ele também tá machucando a mamãe, né? Então, assim, é importante realmente ele entender que isso não se deve fazer. E nem vice-versa. A gente fala assim, violência contra a mulher, mas não é pra existir a violência, independentemente de gênero, né? Homem, mulher, trans, não é pra existir. E a gente sabe que esse, infelizmente, vai ser um problema, assim, de para séculos, milênios para ser resolvido, mas pelo menos a nossa parte enquanto humanos, enquanto ajuda, conversa, esse trabalho está sendo feito, né? Agora, seguindo aqui, a violência só acontece nas famílias problemáticas. Ai, nossa. Então, que mito. É muito curioso, sabe? Porque nós, os seres humanos, assim, não são homens ou mulheres. Homens e mulheres, a gente não é criado para amar uma pessoa perversa. Você pode levar a vida toda num ambiente que é super saudável, que não ocorre violência, mas você pode se deparar ali com o interesse romântico de uma pessoa perversa, uma pessoa manipuladora, né? E a gente não é criado para lidar com isso, assim, majoritariamente não é. Então não tem como dizer que você veio de uma família que tem N problemas, você vai ser mais propenso. Ou você veio de uma família muito calma, não tem violência, pronto, não vai acontecer com você. Não, é um fenômeno que pode atravessar qualquer vivência. Exatamente, isso que você falou agora realmente acontece muito porque a gente vê, gente, na família do fulano, mas são pessoas tão calmas, parecem pessoas felizes, a gente vê na internet o quão felizes são, mas a realidade é que realmente ninguém conhece a do outro, né? Sim. Vamos lá, os agressores não sabem controlar suas emoções. Olha, aí é uma questão polêmica, né? De fato, eu não posso te dizer que sim nem que não, né? A gente sabe o que que a gente tem em mente, né? Há pessoas que elas são extremamente manipuladoras, há sociopatas por aí, né? Pessoas que não sentem culpa, não sentem arrependimento e que estão sempre buscando se sentir melhor, independente do interesse do outro, né? Mas a gente também tem que ver os casos, como a gente estava comentando, né? Dessa questão de criação, de não saber lidar com Aham. frustração. Mas uma coisa eu posso, assim, afirmar categoricamente. Se a pessoa, ela age dessa maneira, não é você, enquanto mulher, que vai ter que consertar essa pessoa. Esse não é seu papel, porque ninguém conserta ninguém, né? A gente só muda a nossa perspectiva quando a gente quer, quando a gente percebe um prejuízo e a gente vai para a ação de mudar esse comportamento. Quando uma pessoa está num ciclo violento, ela não vai fazer isso. Então não adianta você ficar ali tentando mudar. Não é isso, né? É igual um relacionamento. O relacionamento abusivo ele é igual o uso de substância psicoativa. Não existe isso de que, eu vou usar aqui, não, eu controlo o que está acontecendo. Não, isso não vai acontecer. A mesma coisa no relacionamento abusivo. Eu vou ficar com essa pessoa aqui, hoje eu tô aceitando violência, mas amanhã, se eu quiser, eu não vou mais aceitar. Não funciona assim, porque é toda uma rede de manipulação que se retroalimenta ali. Ou seja, quando você vai entrar em um relacionamento, não está escrito eu sou agressor, eu espanco mulheres, eu sou possessivo, eu tenho ciúmes, eu sou desconfiado. Não tá escrito, né? Sim, Então, mas aí a mulher está ali sendo envolvida, sendo manipulada, e quando menos espera, já está sofrendo a violência. E não precisa ser a física. A violência, ela pode ser, olha, tua roupa tá muito curta, hein? Deixa eu ver teu celular. Cadê teu WhatsApp? Quais são as mensagens do direct que você recebe? Quem são os teus amigos? Não gosto da tua amiga. Você vai pra onde? Manda a localização. Cadê a foto? Manda, diz que me ama na frente, não sei o que. A gente pensa que são coisas tão... triviais, mas não são. Não são.
elas são violentas. Sabe o que você estava falando agora? Eu estava pensando aqui, né? Que a gente pode se perguntar assim, ué, mas por que que a mulher aceita isso? Por que que ela está aceitando isso? Primeiro tem toda a questão mesmo da dinâmica, mas a gente tem que pensar no nosso próprio papel social, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas, por exemplo, me lembro de uma vez, quando eu era criança, e tinha um menino na escola que ele vivia me aperreando. Isso me deixava chateada. E aí um dia cheguei, acho que eu comentei com a minha mãe ou com a minha avó, não lembro agora, né? Puxa, fulano não me deixa em paz. Eu preciso de uma solução para minha vida. E aí alguém virou, não foi, nem minha mãe nem minha avó, elas não fariam isso. Mas alguém virou e falou assim, não é porque fulano gosta de ti. Então, a menina, às vezes, ela cresce com essa ideia de que o machucar, né? De desrespeitar. Ah, isso é sinal de que Cara, gosta. olha, você. Nossa, sim! Você falou agora no tempo de colégio, tinha um menino na minha sala, inclusive o nome dele. Mentira, não vou falar não. Aquela corta, mentira. Inclusive, ele, na época que eu era criança, sei lá, eu devia ter 10 anos. Ele pegava o meu estojo, aí ele corria por todo o colégio e eu, ai, é um estágio. Aí no outro dia ele pegava o meu caderno, eu, ai, meu caderno. Mas quando eu pegava esse menino, eu dava tanta porrada nele, não sei nem se podia falar isso. Mas. E depois chegava ao meu ouvido justamente essa informação. Olha, ele gosta de você. Olha, o fulaninho gosta de você. Aí depois que ele cresceu, aí ele foi falar que ele fazia isso pra chamar a atenção porque ele gostava de mim. E quando você falou isso, eu falei, gente, realmente acontece isso mesmo. E é reforçado socialmente isso, né? Porque o que poderia ser feito? Eu acho que a gente agora, com os estudos avançando sobre o que é educação positiva, a gente consegue, assim, ter mais repertório do que antigamente em certas situações, né? Precisava sentar com ele e conversar. Olha, se você gosta de alguém, essa não é a maneira saudável de você estar mostrando isso, né? Às vezes a gente vê até hoje, né? Assim, aconteceu alguma coisa, fulano não chora. Para de chorar. Isso não é coisa, né, de homem, né? Enquanto você pode simplesmente acalentar aquela pessoa e dizer, olha, você vai sofrer frustrações na vida. Tá tudo bem? Vai doer, mas vai passar. Então, quantas coisas que hoje a gente tem a oportunidade, com os estudos avançando, de modificar e fazer com que as nossas relações sejam mais saudáveis. Reflete tanto para o menino, que vai aprender a demonstrar os seus sentimentos, quanto para a menina, que não vai introjetar a ideia de que lá no futuro, se ela tiver um relacionamento abusivo, aquilo vai ser naturalizado. Agora, sabe uma coisa que mais me entristece? É justamente a criança, ela presenciar. É a criança ver o pai machucando a mãe, ou então a mãe machucando o pai. Eu tava lendo, inclusive, conversando com a delegada, Débora Mafra, e ela falou assim, Flávia, a Lei Maria da Penha é tanto pra mulher quanto pra homem, tá bom? Só que os números, óbvio, são exponenciais de mulheres agredidas. Até porque o homem, ele tem vergonha de chegar lá na delegacia e falar, eu apanhei da minha mulher. Então, eles quase não registram, assim, tem 2, 1 no mês. Sim. E até mesmo quando chegam na própria delegacia, tipo, apanhou da mulher, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, é a criança realmente ver o pai machucar a mãe. Quando eu falo machucar, é tanto física quanto verbal, né? Falar coisas absurdas. E a mãe também para com o pai. Então, quando você pratica a violência, a criança ela também está sendo tanto vítima quanto a mulher, o homem, nessa situação toda. Imagine o transtorno para eles também, né? E é uma situação que, se a gente fosse fazer assim, a pirâmide das vulnerabilidades, né? As crianças, elas seriam a base. Elas sofrem presenciando aquela violência, elas sofrem porque elas têm ali as consequências daquela violência, né? Dependendo da gravidade, como é que vai ser a vida delas depois daquilo, né? Sei lá, uma mãe muito espancada, por exemplo. A criança vai estar ali diretamente entrando em contato com aquele sofrimento e elas não são sujeito de direito para mudar a circunstância delas. Elas sempre vão depender de um adulto responsável para romper aquele ciclo.
Então a gente vê o quanto que as crianças são vulneráveis. Mais um peso que a mulher vai carregar. Eu falo peso, responsabilidade, que seja. Mas é a mulher pensar nela e na criança. Sim. Então é salvar a vida dela e o psicológico da criança. Não é Sim. ela só. É ela sempre com os filhos. E entender que essa criança, quando ela cresce e ela naturaliza, ela pode ir para dois polos. Ou ela vai ser essa pessoa que comete a violência, ou a pessoa que também acaba aceitando a violência porque é algo que faz parte da vida dela, né? Então, assim, não só para as mães, a gente sabe que a maternidade, o papel da mãe, às vezes é muito mais influente na educação da criança, mas isso não deveria ser assim. Sim. Né? Mas também para os pais de entender que, por exemplo, quando ele é agredido pela sua companheira, ele também tem que pensar nesse filho que está presenciando isso. Né? Exatamente. E é bem complicado. Inclusive, a gente vê vídeos e mais vídeos, né? Assim, na internet, o pai batendo na mãe, a criança ali chorando, gritando. Gente, aquilo é tão perturbador, assim, dos nossos ouvidos, que eu fico... Cara, imagina, enquanto a gente tá na nossa casa, na paz, estamos dormindo com as nossas crianças, tem outras que estão vendo essa violência, tem outras mulheres que estão apanhando. Por isso que na primeira fase do Mito e Verdade, a gente falando sobre, é uma violência que acontece esporadicamente. Não, a cada 15 segundos, uma mulher, ela é violentada. Tanto fisicamente, quanto psicologicamente. Inclusive, a gente vê vídeos na internet de mulher querendo se jogar no carro. Eu já, inclusive, já acompanhei e eu fiquei, assim, meio que sem fazer no trânsito. O carro na minha frente, o vidro, o insufilme não era tão forte, né? Dava pra ver, assim, sabe, se machucando dentro do carro. Eu falei, meu Deus, e aí, o que eu faço? Tiro foto, mando pra delegacia? O que a gente faz? Então, diante disso, eu te pergunto, quais são os tipos de violência mais recorrentes e os outros que a gente acha que não são violentas, essas ações, mas são? Ah, nossa, que pergunta interessante. Primeiro de tudo, as violências, as violências dentro da violência doméstica, violência contra a mulher, a gente sabe que há uma tipificação, né? E é muito curioso essa pergunta que você fez, porque quando eu passei um tempo também no CRDM, agora estou na Camiabas, mas passei um tempo no CRDM, e quando a gente ia para as comunidades fazer as rodas de conversa, a gente via assim, todo mundo com o rosto meio... Não sabia que isso era violência, né? Ai. Então Conta pra gente, aquela que eu já tô curiosa. A gente pensa muito na violência física, né? Pensou ali a violência e as pessoas dão milhares de exemplos. Mas, por exemplo, se a gente fala de violência patrimonial, as pessoas já começam a perguntar o que é isso? Às vezes, você até sabe que tem algo errado, mas você não sabe nomear isso. Né? Então, por exemplo, aquele companheiro que por ciúme quebra o celular da companheira, isso é violência patrimonial. Isso pode ser, sim, denunciado. E as pessoas acabam não sabendo. Mas eu acho que o que é mais surpreendente que a gente tem, né? A violência física, a violência patrimonial, a violência moral, que também é uma violência que geralmente as pessoas conseguem ali reconhecer um pouco mais facilmente. Não podem falar da minha reputação dessa maneira, não podem falar isso. Conseguem, né? Mas quando a gente fala da violência sexual, é muito curioso, né? Porque quando as pessoas pensam em violência sexual, elas pensam naquele estupro cometido por um desconhecido numa circunstância muito aleatória. Né? E é claro que isso acontece? Sim, isso acontece. Né? Mas elas não conseguem reconhecer, por exemplo, um estupro marital. Né? Porque eu realmente, enquanto mulher, eu tenho as minhas obrigações. Se eu não quero, eu tenho que aceitar. Isso continua sendo estupro. Nossa, você falando isso, os homens, imagina! É a minha esposa! Como assim eu tô estuprando a minha esposa? Ela casou, ou seja, ela aceita que eu realmente devo usar do corpo desta minha mulher. É a obrigação dela. É a obrigação dela. Se ela não estiver fazendo isso, ela tá buscando a infidelidade para ela. Foi ela que causou, né?
E a gente ainda vai um pouquinho mais longe quando a gente pensa, por exemplo, em situações de relacionamento que o companheiro ele proíbe aquela mulher de usar algum tipo de contraceptivo, né? As mulheres, elas sabem que isso é errado, que causa desconforto, mas elas dificilmente conseguem reconhecer isso como violência sexual. Caramba! Então, assim, já aconteceu em várias situações, assim, a gente ia ficar aqui para sempre contando de mulheres levantarem na hora e ficarem desnorteadas e aí ter que ir alguém atender, né? Porque a gente sempre vai em dupla nas rodas de conversa. E aí, não, isso aconteceu comigo. A pessoa tinha um desconforto, mas não imaginava que tinha sofrido uma violência sexual. E o detalhe, sabe o que que é? É de você, mulher, achar que você nunca sofreu uma violência. Sim, Então, quando a gente mostra aqui alguns tipos, né? Não necessariamente a física, mas, assim, as demais, que você pensa, ó, aconteceu comigo. Você já sofreu, você já foi vítima de violência contra a mulher. Porque a gente bate mais na física, né? Porque tem sim, os rostos, tem os hematomas, tem mais a violência psicológica, ela também mostra um dano, apesar de não ser palpável. A gente estava até falando fora do ar, né? Que como é que a gente faz para provar, no caso, a violência psicológica e tudo mais. Então, você falou a questão do estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais, né? mesmo que você tenha uma relação romântica ali, É, ao uso, a proibição dos métodos contraceptivos, né? E quando a gente fala de violência psicológica, é uma coisa tão nebulosa para as pessoas entenderem, apesar de ter um princípio extremamente simples, que foi criada outra lei em cima, né? A gente tem a lei da Maria da Penha, a 11.340, a lei de 2006, mas em 2018 foi feita uma lei em cima dessa lei para explicar mais sobre o que era violência psicológica, porque as pessoas elas entendiam que não existia, não tinha ali exemplos palpáveis do que era. E é um princípio muito simples. Se você está num relacionamento ali, né? E quando a gente fala relacionamento, a gente fala muito assim do ambiente doméstico da conjugalidade, do marido e mulher, mas não só isso, né? A gente sabe que o doméstico, por exemplo, é de uma mulher com o seu pai, com o seu irmão, com um cunhado que vive junto, né? Se você está nesse ambiente, né? E você tem um homem ali que há uma relação de poder, ele tenha mais poder que você, e ele faz algo que lhe deixa desconfortável e naturaliza isso, já é violência psicológica. Não precisa acontecer um conflito físico, não precisa ter uma testemunha no sentido assim de, tipo, ele manchou minha reputação, como na violência moral. sim. Basta ter o desconforto. Basta você viver aquela situação e sentir como se você estivesse encurralado, tendo que engolir. Por exemplo, eu quero ir no aniversário de uma amiga, o chá das mulheres. Vão só as mulheres. Ah, não, você não vai. Ah, por quê? E tem necessidade de você... Ou seja, você também limitar o direito de ir e vir da mulher, né? Então, assim... Ah, se você for, eu vou pro futebol. Ah, se você for... A chantagem também se enquadra nisso. Sim. Agora, uma pesquisa assim... Vapt-vupt. Você já sofreu violência? Sim. Eu também já sofri. Não, você não, né? Mas você conhece alguém, né? Já aqui, o nosso operador. Então, é uma realidade mais Sim. comum do que a gente possa imaginar, Você né? sabe que você me lembrou de um exemplo sutil, que às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu vou sempre me sentir diretamente ofendido ou desconfortável? Às vezes não, né? E você vai sofrer violência. Por exemplo, né? É uma situação assim um pouco recorrente. Você, enquanto mulher, filha, esposa, resolve que você vai fazer um curso. E aí tu chegas em casa super animada, não vou fazer isso, contando pra todo mundo. E aí chega aquela pessoa, né, aquele dito cujo e diz: "Mas tem certeza que você vai fazer mesmo? Sua cabeça é tão fraquinha. Não precisa não. Fica aqui." Então, às vezes a pessoa fica um pouco confusa, porque quando você pensa na violência, você pensa no pum,
né? Na agressividade. Mas às vezes ela vem ali sutil, minando a tua autoestima, né? Tu se sentiu até um pouco triste. Mas será que eu não tô exagerando? Nem foi agressivo. Então, não tem como uma mulher passar nessa terra e dizer que nunca sofreu violência. Exatamente. Ai, nossa, e não precisa nem gritar, né? Não precisa precisa. gritar. Não precisa xingar. Não. Ele ali, ó, rapidinho, num tom de voz ali. Ô, meu bem. Ô, neném. Ele tá te agredindo da forma do que ele vai falar, dependendo da situação. Então, é por isso que é importante que você, mulher, possa identificar, possa pedir ajuda, possa conversar, possa falar mais sobre. Mas esse assunto não adianta ficar só nas rodas de conversa das mulheres. Vocês, homens, também precisam conversar, também precisam discutir, também precisam ouvir, também precisam estudar, precisam procurar sobre. Vocês estão nisso tudo. Então, não adianta só cá. Aí também tem que ser feito o trabalho de vocês. Ah, mas qual é o nosso trabalho? É ouvir, é entender, é ter empatia, é ter respeito, é saber o teu limite, entender o limite da outra pessoa. Realmente é uma situação bastante complicada. Então, até pegando minha colinha aqui, a violência psicológica, aí temos as ameaças, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento, né, que é o proibir estudar, de viajar, fazer congresso, fazer curso, academia, vigilância constante. A vigilância constante é aquela situação de onde você tá? Manda O que você tá localização. fazendo? O que você tá fazendo? Por que demorou tanto pra chegar? E as pessoas, é só um cuidado que ele tem comigo. Oh, ele tá tão preocupado comigo. Que amor. Não, não tá. Insultos, a chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, a ridicularização. Nossa, isso também tem, né? Ridicularização, muito. Nossa, Muito. tem. Muito. Como tem? Às vezes a gente até conversa muito sobre isso, né? De que parece que muitas vezes os homens, eles se relacionam afetivo sexualmente com as mulheres. Mas afetivamente, os homens se relacionam com outros homens, né? Ele não consegue, às vezes, ver aquela mulher como uma pessoa com tanta ou mais capacidade que ele para gerenciar algo, ou com tanto ou mais interesse que ele em determinado assunto. Eles têm essa dificuldade, né? E aí vem essa, por exemplo, assim, do ridicularização, né? Não sei se isso aconteceu com você. Se acontecer, eu prometo que eu falo. Você gosta de algo assim, uma banda de rock. E aí você vai conversar com um homem, né? Ele fala, nossa, eu também gosto. Mas aí, quando tu fala que tu também gosta, tu ganha uma sabatina. Tu tem que saber até o RG e o CPF do primeiro cantor. Né? Não, Se nunca fosse entre dois homens, eles curtiriam o assunto, eles veriam o que eles têm em comum. Então parece, assim, que parece besteira, né? Mas aquela mulher errou uma pergunta da sabatina, ela não sabe nada, ela gosta de usar a camiseta. Não, já aconteceu, inclusive, no meu trabalho. Aquela não. Pera. Eles vão tirar essa... Não, mentira. Mas assim, eu já trabalhei em vários lugares, né? Importante informação. Eu já trabalhei em vários lugares, mas sempre eu fiquei vermelho, dá pra ver. E a pessoa falava assim, mas é isso mesmo? Não sabe de nada. Ou então, sei lá, alguma coisa recorrente ao trabalho mesmo, né? Tipo, olha só isso aqui, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas não é isso não, sabe de nada, não sei o que. Realmente tentando colocar a mulher pra baixo. Principalmente quando ela tá numa situação de liderança. Sim. Aí que o negócio também pega. É como se você não tivesse capacidade pra isso. É como se somente o homem, que tem a questão também histórica, né? Do Sim. homem líder, do homem ali por cima da situação. E quando vem uma mulher, parece que é pra ridicularizar, é pra Ela humilhar, dormiu com alguém. Dormiu com alguém. Você sabe que você me lembrou um filme, não sei se pode falar o nome de plataforma, mas enfim. Não sei se pode. Pode? Pode. Tem um filme muito bacana, ele está na Netflix agora, O Jogo Justo. A gente vê o filme todo, não vou contar o final, né?
final também é catártico. Ai, meu Deus. Mas o quanto que a mulher, ela se esforça, mas ela nunca é reconhecida. O quanto que ela é muito melhor do que aquele homem, assim, profissionalmente falando, mas tudo se resume com a suspeita de que ela dormiu com o chefe, porque era inadmissível ela conseguir aquele cargo. Olha só. E, assim, é legal o filme, porque você vai vendo, assim, as modificações do comportamento e as coisas surgindo. Sabe o que é chato também? Perdão, é outra mulher pensar isso. É. É outra mulher. Ih, olha só. Sei não, hein? E aí a gente entra de novo na questão da criação. Porque os homens, eles são ensinados a serem amigos. As mulheres são concorrentes, né? Elas nunca podem ser amigas, né? Então, a gente tem um problema estrutural aí para resolver. E como é que resolvemos? Olha, o princípio é simples, mas colocar em prática que é o difícil, né? É tudo pela educação, né? E aí, quando a gente fala de educação, a gente não fala só de crianças e adolescentes, apesar de eles estarem numa fase em que a formação, o cérebro é plástico, eles vão estar aprendendo tudo ali, né? Mas nós, enquanto adultos, também buscar nos educar. Sim. Se a gente percebe, por exemplo, né, eu dou muito esse exemplo assim, quando a gente vai em rodas de conversa com homens mais velhos. Você para pensar na sua vida, em todas as mulheres que cercam você. Você consegue reconhecer que muitas vezes, né, principalmente se mãe, irmã, se sacrificou em prol do seu bem-estar. O que falta para você pensar o que você pode fazer por elas? O que está faltando ali? E às vezes não são atitudes mirabolantes. Por exemplo, cortar um amigo, né, dar um corte mesmo, que na psicologia a gente brinca que é o corte lacaniano, assim, ser seco quando ele fala uma coisa desrespeitosa sobre uma mulher. Ou mesmo não rir de uma piada em que você sabe que está ferindo alguém. Você me lembrou daquele episódio do... Eu sou péssima pra nome, mas tinha um apresentador que tirou sarro da esposa de um ator. Aí ele levantou da plateia e foi... Cheguei a usar esse exemplo. Tá vendo? Aqui, ó. E é bom a mulher realmente se sentir acolhida, se sentir protegida pelo seu. E quando o seu é que também é o agressor, aí que ferrou tudo, né? Violência patrimonial. Controlar o dinheiro também é uma violência. Controlar o dinheiro, impedir de sair de casa para realizar alguma coisa que vai lhe trazer financeiramente a longo prazo uma vantagem. Ou uma coisa assim, principalmente em relação a mulheres idosas, né? Mulheres aposentadas. Filhos que fazem empréstimo consignado, às vezes ilegal, com o nome daquela pessoa. Isso também é violência patrimonial. Não é só a questão do companheiro em si, né? Mas da vulnerabilidade da mulher não poder escolher ficar com o seu dinheiro e fazer o que bem entender dele. Deixar de pagar a pensão alimentícia também é uma violência patrimonial, tanto contra a mulher quanto para a criança, né? Destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano. Isso é interessante você falar. Hoje a gente vive agora não mais no contexto de urgência, né, da crise migratória da Venezuela. Né? E o que a gente via muito era as pessoas se relacionavam, né, por exemplo, uma mulher venezuelana com um brasileiro, e aí para as pessoas estrangeiras conseguirem os documentos de cidadania ou de residência aqui, é bem complicado. Numa briga, esse companheiro pegava e rasgava esses documentos. Então, assim, você não vai sair do país, você não vai nem sair daqui, né? Você é uma ninguém. Então, quanto que isso também é comum em assim, determinados segmentos. Olha só, aí tem estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos. Deixar de trabalhar também se enquadra nisso? Depende. Se for o princípio é sempre do desconforto. Se você está fazendo algo obrigado, isso é uma violência. Se foi ali um acordo comum entre o casal, é algo que os dois estão confortáveis e felizes, aí já não é uma violência. Legal. Toda vez que você tiver em dúvida, poxa, será que isso é uma violência? Aí você pensa no princípio do desconforto. Tá desconfortável com tal situação? Poxa vida, eu acho que eu deveria ir pro chá com as minhas amigas. Poxa, mas ele disse que não era pra eu ir. Porque se eu fosse, ele terminaria comigo. Aí já tem uma outra violência. Então, mas Flávia, eu sofri
Só uma, não. Uma mulher, ela pode sofrer vários tipos de violência. Sim, a gente separa esses tipos de uma forma didática para as pessoas entenderem. Mas, por exemplo, na questão de você proibir alguém de fazer um trabalho ou um curso, né? A gente está falando tanto de violência patrimonial, quanto a gente também está falando de violência psicológica, porque você está minando a autoestima daquela pessoa, né? Então, elas, assim, a gente estuda ela de uma forma simplesinha para entender os conceitos, o que é, mas geralmente elas estão ali emaranhadas, né? Uma mulher sofre várias violências ao mesmo tempo. Eu tinha uma amiga da faculdade e toda vez que ela ia pra sala de aula, ela ia com um hematoma diferente. Hematoma no pescoço, hematoma no braço, hematoma muito aqui no colo, no cotovelo. Daí eu perguntava, o que que tá acontecendo? Ela, não, é o meu filho que ficou pendurado na estante, a estante caiu em cima de mim, beleza. Na outra semana já era uma outra história. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. E eu comecei meio que ficar desconfiada, né? E ela tinha um namorado policial. E eu sei disso porque ela falava e o telefone dela era o toque era uma sirene, né? De polícia. Então, ele ligava várias vezes dentro de sala de aula e ele queria ter a comprovação de que ela estava dentro de sala assistindo aula. Até, imagina, no começo ela era muito apaixonada por ele. Ai, fulano, ai, meu amor, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que depois, essas perseguições, elas aconteciam frequentemente. Até que eu recebi uma ligação dizendo que, Flávia, você tá sabendo o que aconteceu com a fulana? Eu falei, não, o que foi que houve? Ela faleceu. Eu falei, gente, aí saiu essa notícia, saiu nos jornais e tudo mais. E como é que foi? Ela foi pra terminar com ele. Não, ela terminou com ele, ele foi na casa dela. E ele não aceitava o fim do relacionamento. Então, ele, como ele era policial, né? Ele deu um tiro no, no peito dela. E ela saiu correndo e depois deu vários outros nas costas. E ela faleceu, ela tinha 2 filhos, deixou os filhos e tudo mais. É uma situação que acontece aqui, ó, do nosso lado. A gente pensa que não, mas talvez a amiga que você está conversando, que ela não fale pra você, ela também tá sofrendo algum tipo de violência. E aí, o que fazer nessa situação? O que fazer nessa situação? Parece que é até muito fácil, né? A gente conversar assim, ai, não, amiga, termina, não, é isso, não sei o quê. Mas imagina o que não tá passando pela cabeça da mulher. Gente, vamos começar pelo primeiro princípio de tudo. Não diga para uma pessoa o que fazer, né? Eu acho que das nossas principais falhas é sempre tentar prescrever um comportamento para o outro. Primeiro, você está falando sobre a sua própria vivência, que não é a mesma do outro. Segundo, essa pessoa já está num processo de violência. Você não precisa duplamente violentá-la. Toda vez que a gente faz uma imposição dentro de uma conversa, a gente está sujeito a violentar novamente uma pessoa. Principalmente se ela estiver num contexto vulnerável. Ai, nossa, você falando assim, eu acho que eu acabei violentando uma amiga. Não, me conta. Porque no caso dela, ele queria o dinheiro dela, né? Então, assim, depois ele chamava de gorda, disso, de aquilo, mas ele queria o dinheiro dela. Ele pedia pra comprar as coisas pra ele, ele usava o cartão dela, furtava, né, o cartão dela e tudo mais, sendo que ela era apaixonada por ele. Ela era apaixonada por ele. Falei, ó, ou você continua com ele, ou esquece a nossa amizade. Sim, eu falei isso. Flávia. Tá vendo como o conhecimento é importante? Sim. Porque às vezes a gente quer ajudar e às vezes a gente só prejudica. Porque, assim, sem querer ser indiscreta, você pode me contar o final da história? Ela engravidou, perdeu o filho por conta das raivas, né, que ele fazia. Mas até então, que eu saiba, eles não estão mais juntos. O que é por que eu te perguntei o final da história, né? Isso é uma coisa que entra dentro do perfil do homem que é agressor, o homem violento. Porque isso parece que não é violência, mas é violência psicológica e patrimonial. Só nesse pequeno relato que você fez. Uhum. O que poderia acontecer? Esses homens, eles já têm um padrão de relacionamento. Dentro desse padrão, eles isolam essa mulher. Então, esses comportamentos, né, fazem com que as pessoas próximas realmente se sintam indignadas. Poxa, fulano não merece passar por isso. Uma pessoa tão bacana passar por isso. E isso alimenta um sentimento de raiva. E o que a gente às vezes faz? Essa fala
Que bom que não resultou no afastamento de vocês, né? Mas isso seria uma possibilidade de ele conseguir isolar ela de uma relação, né? Então, o que é o ideal para fazer nessa situação? Primeiro, escutar sem julgamento. Gente, parece fácil, mas não é. A gente, enquanto profissional, a gente tá ali, reflete, leva para nossa terapia, porque a gente cai no erro. Imagina para uma pessoa que não tá ali, né, vivenciando isso como seu trabalho. Segundo, só forneça a ajuda que aquela pessoa pedir. Você sensibiliza. Olha, vamos pegar essa tua situação, né? Eu te acho tão bacana, você é uma pessoa tão boa. Eu acredito que você não deveria estar passando por isso. Mas me conta um pouco mais de como é que tu se sente nisso. Olha, eu acho que até aqui eu consigo te ajudar. Mas vamos procurar um profissional? Eu acho que você não está se sentindo bem nessa relação. Mas assim, eu não quero que você entenda que eu esteja com raiva. Eu tô aqui para lhe ajudar. Para estar do seu lado. E sempre ter a paciência, né? Se pra gente, quanto profissional, que tá ali na luta, às vezes, pra essa mulher romper o ciclo da violência é complicado, imagina pra um familiar, um amigo que tá vendo isso por tantos anos se arrastar, né? Um dado interessante, né? Para uma mulher romper um ciclo de relacionamento violento, ela demora em média 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos. Nossa! Isso a gente tá falando da média, mas a gente sabe que tem casos aí que muito mais do que é isso, né? Então, demora muito para que você possa se ver num estado em que aquilo realmente não vai mudar, não vai melhorar. E você precisa ter rede de apoio para quando você vê isso. Infelizmente, a gente luta contra a violência numa questão estrutural. Mas se você tentar ali lutar no tete-a-tete, respondendo essa violência, é capaz de você deixar essa pessoa que está sofrendo violência isolada. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Aline Vitorino Nunes, psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em saúde pública, atua na Icamiabas, Casa de Acolhimento para Mulheres da SEMASC, que é a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gostou da experiência? Eu gostei. Eu falei que eu não tava nervosa, mas era mentira. Eu gosto de me convencer que eu não estou nervosa. Mas também é um trabalho, né, nosso, assim, da nossa mente. Muito obrigada. Eu achei que você foi muito cirúrgica em tudo que falou. Certeza que estamos fazendo o nosso trabalho para ajudar tantas mulheres que passam por essa situação. Sim. Queria te agradecer por esse espaço, por poder falar sobre um tema tão importante para nós mulheres e que de fato continue escutamando aqui para sempre. Sim. Olha aí, chefe, tá ouvindo, né? Pode deixar. Obrigada mais uma vez. Então, inclusive, você pode acompanhar os nossos outros episódios aqui. É só você arrastar para cima, para baixo. Fique à vontade aí para que você possa acompanhar os episódios do Escuta Mana, tá bom? Beijo grande e até a próxima.